Ele é um dos primeiros consultores em sustentabilidade no Brasil. Ele vai nos contar sobre a resolução CONAR, o que impacta na vida das empresas, o que muda na vida dos profissionais de comunicação para a sustentabilidade. Confiram. Olá, Ricardo. Gostaríamos que você explicasse para o nosso público essa nova resolução do CONAR sobre propaganda verde. O que muda na vida das empresas, o que muda na vida dos profissionais de comunicação, como vai ficar esse ambiente regulatório no Brasil? Esse conjunto de normas do CONAR tem sido apontados, do meu ponto de vista, sem nenhum exagero, como um marco da discussão da propaganda com apelos verdes no Brasil. E eu digo sem exagero porque, de fato, é uma construção. Isso vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, a partir de um entendimento do CONAR, o que significa a partir de um entendimento de profissionais da propaganda brasileira, de que este tema sustentabilidade, todas as suas conexões, apelos verdes de produto, tem sido cada vez mais utilizado na propaganda de produtos. E nem sempre utilizado de uma forma criteriosa. Se você imaginar que a maioria das pessoas que consomem produtos no Brasil não tem informação sobre o que é ser verde, o que é um processo verde, o que é uma embalagem reciclada, fica muito fácil você usar esse apelo até para ludibriar o consumidor, usando um apelo teoricamente agradável, familiar, bom, né? É positivo. Então, quando você diz um produto é sustentável, é um adjetivo de coisa boa, né? Então, na medida que as pessoas estão atentas a questões como aquecimento global e cada vez mais preocupadas se as empresas estão ou não sendo mais sustentáveis, mas você tem ainda um consumidor claramente desinformado sobre esse tema, dependendo da mensagem que você encaminha, você pode enganá-lo. Ele pode simplesmente achar que está comprando de fato um produto sustentável, que a propaganda reforçou esse aspecto, quando ele não está comprando esse produto sustentável. O que o CONAR fez? Construiu um conjunto de normas, muito sintético, com pouco texto, mas muito objetivo, em que ele prega que essas mensagens devam observar critérios de precisão, rigor, verdade, comparabilidade, verificabilidade, que é dar a condição de que, ao falar de uma determinada característica verde, aquela característica possa ser comprovada, de tal modo que o consumidor não será enganado por uma mensagem falsa. Então, eu penso que essa decisão do CONAR é uma decisão realmente muito importante. O CONAR assume um papel de reserva moral da propaganda, exerce um controle sobre uma mensagem que hoje não tem controle. A decisão da propaganda quase sempre é unilateral. A empresa contrata uma agência de propaganda que cria uma peça de propaganda, sem necessariamente ter um grande compromisso com a verificabilidade, com a precisão daquilo que está sendo dito. Um outro papel importante que eu acho que o CONAR vai fazer com esse conjunto de normas é garantir que o conceito de sustentabilidade não vire banal, não vire uma mensagem que não queira dizer mais nada, porque na medida em que tudo for sustentável, deixa de ser um diferencial. Quer dizer, os produtos passam todos a serem sustentáveis. Eu acho que, na verdade, o CONAR está garantindo, está prestando um serviço que é assegurar que uma empresa, ao dizer eu tenho um produto sustentável, uma embalagem sustentável, um processo sustentável, isso de fato seja verdadeiro. Então eu vejo que tem um impacto muito positivo para as empresas também, naquilo que nós profissionais de sustentabilidade há anos discutimos, que é antes de comunicar o apelo de sustentabilidade, faça a lição de casa direitinho. O que é fazer a lição de casa? Avalie a sua cadeia produtiva, toda ela, verifique todos os seus impactos, corrija as eventuais distorções, mude processos, sistemas, produtos, estratégias, para que elas sejam mais sustentáveis, antes de comunicar. Porque a gente tem que entender o seguinte: por que o discurso andou mais rápido do que a prática? Há uma lógica nisso. Então as empresas perceberam
que é um tema que é agradável para o consumidor. Um tema, embora as pessoas não conheçam ou não tenham tanta informação, quando eu digo este produto é sustentável, a primeira leitura que um leigo faz deve ser bom, deve ser melhor, deve ter mais cuidado com a natureza, né? As pessoas têm uma ideia um pouco imprecisa do que é, um pouco pequena, tomam normalmente a parte pelo todo, mas gera uma aura positiva, simpática. Então, algumas empresas, ao invés de construírem as práticas, que levam algum tempo, resolveram botar o discurso na frente. Então, discurso, do meu ponto de vista, apressado, né? Então, antes de eu construir, eu vou e comunico. Já temos visto casos de empresas que já perceberam que escorregaram, né? Porque acabam sendo criticadas por uma mensagem de propaganda não muito convincente, ou uma mensagem de propaganda que a realidade desmente. Nós temos visto casos de empresas que são desmentidas nas redes sociais. Elas contam uma propaganda, contam uma história na propaganda, e os grupos ativistas se mobilizam nas redes sociais dizendo: está vendo, olha, mentira isso. Como é que a empresa diz que faz isso, mas ela tem todos estes problemas aqui? Estou falando em tese, mas certamente cada das pessoas que estiver me ouvindo nessa entrevista vai se lembrar de um caso recente de alguma empresa que teve contestada publicamente a sua reputação de sustentabilidade. Então me parece que o CONAR presta um grandíssimo serviço na medida em que ele interfere de um modo autorregulamentado, então não há imposições de governo, leis e regulamentos, é o próprio mercado que olha para a propaganda e faz uma análise técnica da propaganda com base neste princípio da verdade. Para as empresas que estão hoje, que já têm práticas consolidadas, elas não têm o que temer, né? Se eu tenho como comprovar aquilo que eu digo na comunicação, não vai mudar nada a vida dessas empresas. Ao mesmo tempo, as que não têm como comprovar, vão pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de comunicar alguma coisa apressadamente. Isso pode ser muito útil porque a empresa vai acabar revisando as suas práticas e pode apressar os processos de mudança em função da necessidade de comunicá-los com rigor, com critério, com precisão. Então, uma belíssima decisão, acho que uma das melhores iniciativas sobre sustentabilidade dos últimos 5 anos, talvez.